Gente, hoje eu queria falar pra vocês sobre livros de Natal, né? São muitos os tipos de livros, mas esse aqui, por exemplo, são 3 livros totalmente diferentes um do outro. E eu queria começar por um dos livros que eu acho mais importantes. Quem tá me acompanhando aqui já viu os vlogs, sabe que eu tô numa confusão, no meio de uma bagunça. Eu acho que nos próximos vlogs vocês vão entender o tamanho dessa bagunça de vida, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse dorama real, da vida real. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar desse livro, porque infelizmente a gente só fala dele no Natal, mas ele não é só para o Natal, tá? Na verdade ele é essencial, vocês vão ver por quê. Esse livro aqui, diferente de outros, a gente tem vários tipos de livros de Natal, né? Então pode ser que a gente entenda que devem ser só lidos no Natal, mas, por exemplo, eu uso esses livros no decorrer do ano. E, na verdade, a gente usa de formas diferentes cada livro para cada situação, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, mas assim, ó, fiquem até o final, porque não se trata só de conversinha sobre livros de criança ou sobre livros de Natal. É uma coisa muito mais profunda do que isso com relação ao Natal, porque eu acho que é uma coisa que o Timothy vai defender aqui, mas que influencia na nossa vida inteira, tá? Principalmente como a gente leva a ideia do Natal e até essas tretas que tem por causa de Papai Noel, que depois que tu entender isso, acho que tu vai ver que é desnecessário. Bom, esse livro aqui, na verdade, ele é um tratado teológico, tá? Ele é um livro que todo mundo pode ler, todo mundo vai entender, e é essencial para que todos nós cristãos possamos ler, porque o Natal, ele não é uma data específica que a gente retira do calendário e aí comemora naquele momento, e aí deixa guardadinho lá na gaveta pro resto do ano. Na minha cabeça, o Natal é uma coisa que acontece no final do ano, mas que ele vai reordenar todo o nosso ano no dia seguinte. Não sei se vocês acham que isso faz sentido. Então, ler este livro no Natal e no decorrer do ano, para mim, é essencial. Eu sugiro, por exemplo, que leiam ele antes do Natal, mas como o Natal é uma época muito já bagunçada por diversas questões, e às vezes próprio janeiro também, é um livro que eu convido vocês a revisitar ele no decorrer do ano, e até capítulos dele, porque cada capítulo ele traz coisas específicas. Por exemplo, são 8 capítulos, tá? Deixa eu falar aqui pra vocês sobre os títulos. Não se apavorem, não é o que vocês imaginam, mas os títulos são esses. Capítulo 1, a luz raiou. 2, as mães de Jesus. 3, os pais de Jesus. 4, onde está o rei. 5, a fé de Maria, a fé dos pastores. E uma espada na alma. Ó, gente, vocês estão vendo esse barulho, tá? Mas assim, é o que nós temos pra hoje. Então, o que acontece? Esse livro aqui, ao contrário do que a gente pensa, não é aquela historinha básica do Natal, só que um pouco mais, assim, aprofundada. É uma teologia profunda sobre o nascimento de Cristo, o significado desse nascimento e todos os elementos que envolvem o nascimento de Cristo com relação ao Evangelho, tá? Na minha concepção, é como se fosse um livro assim que eu procuro sempre assim, livros para dar para pessoas novas convertidas, ou pessoas que já estão na igreja, mas às vezes não tem uma base forte, fundamentada sobre o Evangelho, o significado de Cristo para nós, enfim, essa base mesmo do Evangelho. Tem um bicho voando aqui. Outra também que, às vezes, principalmente quando a gente vai convidar alguém para a igreja, ou alguma pessoa tem curiosidade sobre o Evangelho, a gente tem dificuldade de encontrar um livro que seja básico, ou para uma criança que está aprendendo, ou alguém que está se batizando, tá? Esse livro aqui é ótimo. Se eu fosse a editora, eu faria uma contracapa. Quer ver? Aquelas capas que a gente coloca em volta do livro, e que é uma capa extra do livro, né, ó. Aqui participando do vídeo. Porque senão fica um livro que é só vendido no Natal. E assim, gente, é uma judiaria ser só no Natal esse livro vendido. Um livro que deveria ser lido no decorrer de todo o ano, tá? Por conta dessa profundidade teológica, e também, mesmo sendo profundo, ele é um livro muito relevante, muito importante, muito fácil de entender. Então, assim, todos deveriam ter e ler durante o ano. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre ele aqui, então eu nem vou me estender muito. Como eu tenho um capítulo desse livro aqui, que eu não li completamente, eu não botei a data aqui que eu li esse livro por causa disso. Não sejam como eu. Se vocês leram a maior parte do livro, ou se vocês já entenderam o conceito do livro, coloquem lá o dia que vocês começaram a ler, né, que vocês estão lendo, expliquem a situação, porque no futuro vocês vão querer saber que dia vocês leram, o que aconteceu, e vocês não vão saber. Então, geralmente, na capa dos livros aqui, na contracapa, eu coloco as datas aqui, né. Esse livro aqui a gente leu, se não me engano, no Clube do Livro. Mas vocês podem ver, eu tenho muita dificuldade de ler e dificuldade de lembrar, né, então por isso eu falo bastante sobre isso, que é algo que eu estudo bastante, aplico, né, tenho como falar por conta disso. Entretanto, é um livro que eu lembro de tão bom que foi esse livro. Eu acredito que vocês procurando ele aqui na internet, vocês vão ver que tem muitas pessoas falando exatamente a mesma coisa que eu nesse sentido, né? Cada um com a sua particularidade, né? É um livro essencial, básico. Então, não leiam só no Natal. Se você tá vendo esse vídeo aqui em outro momento da vida de vocês, leiam esse livro durante o ano, tá? E se a editora vê o que eu tô falando, gente, faça uma outra capa aqui pra pôr por cima, aquelas que a gente tira e bota, porque talvez esse livro pudesse ser vendido no decorrer do ano, como algo que pra gente reforçar da nossa teologia básica que todos nós cristãos deveríamos ter, tá? Esse livro aqui, por exemplo, é um livro de histórias, é um livro bem básico. Esse não deve ser levado de forma teológica, tá? Eu não terminei de ler ele ainda, eu comecei a ler com a Valentina, a Sarah leu algumas partes dele, mas é um livro onde o Charles Dickens, que é um escritor famoso, escreveu para os filhos dele, né? Então é um livro mais assim,
é livre, é como se alguém que escreve muito bem, diga-se de passagem, escrito assim só por escrever, no sentido assim, por amor mesmo, pra falar com os filhos sobre as histórias bíblicas. Então, esse não é um livro que deve ser levado de cunho teológico, onde a gente vai analisar detalhes, onde a gente vai enfatizar detalhes sobre a teologia ou aquilo que possa ser o significado maior do Natal, mas é um livro que vai contar a história de uma forma mais lúdica, tá? Pra criança, tá dentro ali da Bíblia, pelo que eu vi ali. Eu quero gravar depois um vídeo só sobre isso, porque esse livro é um livro que pode ser lido durante o ano inteiro, gente. Esse é um dos grandes problemas das pessoas hoje que falam de Páscoa, de Natal, tá? Porque as pessoas ficam recriminando a questão do Papai Noel, porque eles falam do nascimento de Jesus pros filhos somente no Natal. Se no decorrer do ano tu usar isso aqui como um livro de historinhas pra dormir, por exemplo, e esse aqui, que é uma outra temática, tá? É um outro tipo de livro, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá bem batidinho, ó. É um livro de rimas que vai contar aqui a história dos personagens, tá? De Jesus. Tem um que é mais voltado pro Natal, que vai falar mesmo do nascimento especificamente, mas aqui tem os principais personagens. Deixa eu ver se tem aqui uma descrição do que... Ó, ele nasceu de Belém, Nazaré, onde ele está, o batismo, a tentação. Então, ele vai trazer aqui um resumão de várias histórias basilares, tá? Só que não é um resumo de história em si, é um resumo da história em rimas. Então, assim, eu uso esse livro aqui para trabalhar rimas com a Valentina. Então, eu uso esse livro aqui o ano inteiro. O problema maior do Natal, até da Páscoa, não é do Natal propriamente da Páscoa. O nosso problema com o Natal e com a Páscoa é que as pessoas gostam de usar elementos de Natal e de Páscoa somente na Páscoa e no Natal. E no decorrer do ano eles não explicam, não contam para as crianças sobre essas verdades absolutas que todo cristão deveria contar. Tô falando aqui diretamente com os cristãos. Ou com quem se preocupa sobre o significado do Natal para os seus filhos. Então, para a criança, o Natal vira o quê? Papai Noel. Não contam para as crianças o verdadeiro significado do Natal. Para a criança, o Natal vira especificamente presente, Papai Noel, árvore de Natal. E, na verdade, isso é uma parte decorativa. É porque aquele ponto tem que ser exaltado naquele momento, né? Então, a gente vai falar do Natal. Aquele momento vai ser um momento de confraternização, de amor. Vai ser um momento que a criança vai vivenciar aquilo que a gente já ensinou durante o ano inteiro. Então, o Papai Noel, ele vira um elemento, né? Não vira o personagem principal, porque no ano inteiro a criança já ouviu falar sobre Jesus, o evangelho, as verdades bíblicas, seja aprendendo rimas, que é importante para o desenvolvimento da linguagem da criança, seja na contação de histórias, ou seja, nos casos mais velhos, né, ou no nosso caso, né, nos adultos, seja sobre teologia profunda. Então o Natal, ele vai ser um ápice. Quando chegar lá no Natal, tu já vai ter uma concepção, uma ideia do Natal muito diferente, muito maior. E o Natal, ele vai ser a cereja do bolo, que vai te alimentar do resto do ano, que tu vai conseguir começar o ano já alimentado e vai continuar alimentando isso. Entendeu por quê? O problema de hoje, que a gente discute muito sobre Papai Noel, sobre decoração, é que se sufocar essas ideias de decoração, Natal e Papai Noel, é inútil. A criança vê isso o tempo todo, o dia inteiro, na escola, no shopping, nas lojas. Tu vai fazer alguma confraternização em casa, ou vai ter alguma confraternização das escolinhas, ou vai ter, se tu da família não tiver, nas igrejas, a maior parte tem uma confraternização no Natal. Então, se tu não conseguir vivenciar isso o ano inteiro, para chegar no Natal, ou na Páscoa que seja, aquele ponto levantado de forma maior ou ser enfatizado, com certeza a criança vai achar que tem só a ver com isso. E nos primeiros anos, não fiquem... Não é um vídeo só para crianças, né? Eu digo crianças porque é o ponto que pega mais, porque o adulto já deveria ter uma ideia, né, melhor do Natal, que geralmente não é verdade, tá, gente? A gente fala muito de Papai Noel da criança, mas para muitos adultos, a gente mesmo aqui, eu tava revendo a minha ceia, que para muitos adultos o Natal é aquela festa, comida, o tipo de comida e os presentes. Ah, Jesus nasceu, glória a Deus, tipo isso. Não existe realmente um esforço de vivenciar a espera, a chegada, de relembrar, e não existe da gente um discurso, uma oração que remeta a Cristo naquele dia, como um memorial mesmo. Então, assim, como que a gente passa pela ceia durante todo o ano com os nossos filhos sem falar dessas questões, sem enfatizar essas questões? Então, trabalhar tanto esses livros na nossa vida quanto adulto ou quando criança, durante o ano, para chegar no Natal e a gente ter uma experiência muito mais profunda, espiritual, emocional, física, sensorial no Natal, ele tem que ser trabalhado o ano todo. E a minha recomendação é que este livro, por exemplo, aqui, seja um livro de cabeceira que é dado para todas as pessoas, tá? Todos os irmãos ali poderiam ler esse livro tranquilamente aqui, fora do Natal, porque não vai se sentir só, não, esse livro aqui é só pro Natal. É só para que a gente possa vivenciar e entender o significado do Natal. Mas quando a gente começa a ler ele, a gente começa a entender tantos conceitos teológicos maravilhosos e que são profundos, mas mesmo assim acessíveis, porque o Timothy Keller é sensacional. E que eu tenho certeza que vocês vão dizer, poxa, por que eu não li esse livro antes? Então, essa é a minha recomendação para esse Natal. Não sei que dia eu vou conseguir soltar esse vídeo, que eu tô meio de mudança, mastite, tratamento pra questão, né, da perda que eu tive. Então,
é mais complicado, mas eu vou tentar soltar o quanto antes, porque se você está vendo esse vídeo aqui e chegou até o final, você é querido ou uma querida, então, por favor, deixa aqui seu comentário, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para que a gente possa crescer e trazer cada vez mais conteúdo aqui de valor para vocês, né? E que vocês também possam interagir aqui comigo, me explicar, me dar dicas, ver qual é a opinião de vocês. Vocês já leram algum desses livros? Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição. E podem sim ser usados por todos nós, mesmo adultos, tá? É um livro de rimas bem legal, que faz a gente pensar nas histórias e tal. Então eu acho que pode ser muito usado, mesmo para os adultos em diversas fases da vida. E do Charles Dickens, clássico, né? É um livro de contação de história para criança, que ele escreveu para os filhos dele. Inclusive não escreveu para vender, mas no futuro, né, depois que foi escrito, a família acabou decidindo compartilhar e vender esse livro. Então também é legal para os adultos lerem os livros. Eu sempre falo para vocês, gente, uma das muitas graças de ter filhos, né, é que a gente lê livro infantil e assim, livro infantil que alimenta a nossa alma, que faz muito bem pra gente e que todo mundo devia ler. Infelizmente só quem tem filhos tem esse prazer de ler, mas eu sempre trago aqui pra vocês. E quando vocês virem algum vídeo meu que fala de um livro infantil, assistam, porque com certeza ele é relevante também para os adultos, tá? Então eu vou ficando por aqui. Tem mais vídeo pra sair ainda. E se você tá vendo em outra época aqui, se inscreve aqui, deixa aqui nos comentários que época que você viu esse vídeo aqui, como que foi pra você ver esse vídeo fora do Natal e se realmente vocês compraram o livro, como é que foi, voltem aqui e me digam. É isso, espero vocês no próximo vídeo.